respondendo aí, amor. Os graça e paz. Você tem que abaixar, né? Senão vai dar microfone. Virou? Não. É que o meu celular está atualizado, ele aparece mais função para fazer do que o seu. Você está no livro? Vamos adorar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. A casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim.
santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é. Toda sua, pode entrar, Jesus. A casa é toda sua, pode entrar, Jesus. Pode entrar. É sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua. Queimar tudo em mim. Te adoramos, te exaltamos, pois tu és o Senhor. A casa é toda sua, pode entrar, amado Jesus. A casa é sua, pode entrar, amado Jesus. Aleluias. Graças e paz, queridos. Que alegria. Mais uma quarta-feira aqui com vocês, fazendo essa live. Nesse tempo onde nós iremos aprender mais do Senhor, adquirir conhecimento da sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí nos acompanhando. E espero que a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo inunde a sua casa, a sua vida. Eu quero ler uns Salmos de número 22, do versículo do 1 até o 5. Salmos 22, versículo 1 ao 5. Você que tem Bíblia, abra para você acompanhar essa palavra que nós estaremos meditando. A palavra do Senhor diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Contudo, tu és o Santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste.
A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós te glorificamos. Te glorificamos por esse tempo que nós teremos na tua presença, na presença do teu Espírito. Nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que tu és um Deus que não nos abandona. Nós sabemos que tu és um Deus que todos os dias, pois a tua palavra diz assim, que todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas, Pai. Então nós sabemos, porque nós confiamos na tua palavra, que a tua misericórdia sobre nossas vidas se renovam a cada manhã. E elas são as causas de nós não sermos consumidos. E nós te agradecemos por isso. Agradecemos pelo teu amor, o teu cuidado. Agradecemos, Pai, porque em dias difíceis que temos passado, nós sabemos que em tudo o Senhor tem nos guardado e protegido. Ainda, Pai, que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, porque o teu Filho amado Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, que foi morto, imolado, o sacrifício que nos traz a paz, estava nele. Ele é o sacrifício que nos traz a paz. Nós te glorificamos, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, não fomos nós que lhe amamos, mas o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos e abrimos os nossos corações nessa noite e pedimos, Pai, fala conosco, traz uma palavra sobre os nossos corações, que o teu Espírito Santo, o nosso melhor amigo, ele possa visitar cada casa, cada vida que está assistindo essa live, que ele possa encher cada residência com a presença dele, com a glória dele, que as pessoas que estão nos assistindo, Pai, sintam-se tocadas pelo teu Espírito, que o Senhor os conduza, os console, os conforte, que cesse todo desespero, todo medo, todo pavor, Pai, toda aflição, angústia e dor, que durante essa live, Pai, o teu Espírito possa conduzir essas vidas a receber mais de Ti. Assim eu oro, Paizinho, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Te agradeço, Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, por tudo que eu sou. Obrigado, Yeshua, pelo teu amor incondicional sobre nós. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer
desejamos outra vez. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha-nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos. Faz de novo, faz de novo o seu povo. Bate mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo. Bate mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Outra vez aqui, Senhor. Outra vez. Faz outra vez. Homem Pentecoste, batiza no Senhor. Batiza-nos.
posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés eu quero estar. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva perto de ti, a tua voz. Quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim sua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim sua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Eu preciso ouvir a tua doce voz, Senhor. Eu preciso ouvir a tua doce voz, Senhor. Eu quero ouvir, eu preciso ouvir a tua doce voz, Jesus. Eu sei que tu me ouves. Eu sei que
Ele me amou primeiro. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Diga o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Tu és o meu amado, és meu grande amor, Jesus. Tu és o meu amado, és o meu amado, és o meu amado. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança, Senhor. A nossa fé está em Ti. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa alegria, motivação diária, Senhor. Ao Senhor toda honra e toda glória. Todo louvor, toda adoração sejam dados ao Teu santo e eterno nome. Junto com os anjos, nós declaramos que Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. És bem-vindo. Diga isso ao Espírito Santo. Diga que Ele é bem-vindo em tua casa. Tu és bem-vindo, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo.
glória, com a tua glória. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo em nossas vidas. Doce amado Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Aleluias, glória a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus, que tempo maravilhoso poder adorar o Senhor, né, amados? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desertos, dificuldades. A Bíblia, todas as vezes que ela traz o deserto para nós, para o cristão, para aquele que serve ao Senhor, ela sempre traz no sentido de lutas, tribulações, dificuldades. Quando o povo de Deus, eles foram libertos do cativeiro, passaram um longo período no deserto, e ali Deus revelou muitas coisas a eles, né? Então, passaram por muitas dificuldades. A palavra de Deus, quando fala de deserto, ela sempre vai trazer tempos difíceis. E eu creio que nós estamos passando por um deserto, né? Desde o início da pandemia, essa quarentena que tem nos afastado, né, das nossas comunhões, atividades, tem sido um tempo muito difícil. E também em algumas outras situações, né, que talvez não esteja relacionada à pandemia, mas nós enfrentamos quase que diariamente lutas e provações. Mas glória a Deus, porque nós temos que entender que há um propósito. A palavra de Deus diz que há um propósito para tudo debaixo dos céus. Tudo há um propósito. Até mesmo o deserto na vida do crente. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ver um pouco sobre a tentação de Jesus. Amados, eu quero trazer para vocês nessa noite que as dificuldades e as provações não são um privilégio nosso. Todas as pessoas passam por tempos difíceis. Eu quero que vocês vejam e notem hoje esse tempo de aflição, esse tempo de dificuldade que nosso Senhor também passou. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Você que tem uma Bíblia em casa, abra para você acompanhar. É bom tirar. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha quem levou Jesus ao deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás
o Senhor teu Deus levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos que o serviram. Amém, queridos? Amados, todas as vezes que o Senhor nos conduz a um lugar de lutas, a um lugar de provações, a um deserto, nós temos que enxergar como uma oportunidade de nós conhecermos melhor a Deus. O ministério de Cristo, ele não teve início antes de que ele passasse pelo deserto e fosse provado. Veja que a palavra de Deus disse que o Espírito levou o Senhor ao deserto, para que ele fosse tentado por Satanás. Amados, o Senhor, ele nos coloca em situações difíceis, ele nos coloca em provações, justamente para provar os nossos corações, para ver o que tem, o que de nós irá sair. Eu vejo muitas pessoas que, quando tem algum problema, se desesperam, acham que isso é algum castigo de Deus. Muitos se perguntam: o que eu fiz para merecer isso? Tem até uma brincadeira, né? Devo ter tacado pedra na cruz. Queridos, não. A palavra de Deus diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. E todas as vezes que você é provado no deserto, creia e tenha certeza que algo novo e bom chegará para a tua vida. Eu não estou ouvindo um amém aí, mas eu gostaria que você falasse um amém bem alto na tua casa. Todas as vezes que o Espírito nos leva a um deserto, a dias difíceis, a dias de provações, Ele está nos preparando para coisas novas, maiores e melhores. Amém? Foi isso que aconteceu com Cristo. Jesus acabou de ser batizado, o Espírito havia descido sobre ele. A primeira coisa que o Espírito fez, levou ele para o deserto e provou, e tentou, através do diabo. Veja que até o próprio diabo, ele é usado por Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão submetidas e submissas ao Senhor. Querido, não há nada que não esteja debaixo da mão do Senhor. Nada. Não há nada fora do controle. Não existe nenhuma situação na tua vida, na minha vida, que o Senhor não esteja acima disso, que o Senhor não esteja sob controle, sob domínio dele. Não tem nada. Mas nós precisamos entender que nós também precisamos passar por esse discipulado no deserto. Eu imagino que Jesus no deserto, e a Bíblia disse isso, que ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Vocês imaginem, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Nós estamos hoje vivendo dias de maiores oportunidades de nós conhecermos a Deus. Muitas pessoas têm compartilhado experiências que têm tido com o Senhor. Pessoas estão tendo sonhos, pessoas estão tendo visões, e é maravilhoso ver Deus trabalhando nesses dias. Eu até brinco que eu nunca vi Deus ele se oferecendo tanto ao seu povo como nesses dias. E muitas vezes nós estamos perdendo uma grande oportunidade, talvez a maior que nós tenhamos, de nos relacionarmos com Deus. E é exatamente no deserto, é o lugar onde Jesus jejuou. E é por isso que nessa semana nós iniciamos um jejum. Nós estamos jejuando. As pessoas que congregam na nossa igreja estão em um jejum. Foi feita uma convocação, um direcionamento, para que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito nesses dias. Então, o deserto, esse deserto chamado pandemia, nada mais é que uma oportunidade de Deus para que nós possamos conhecê-lo melhor. É Deus que nos colocou nessa situação. É o Espírito que levou Jesus para o deserto. Então nós precisamos entender que sim, nós iremos passar por dias difíceis, nós iremos passar por dias terríveis, dias de dor, tristeza, dias de provações, assim como Cristo passou.
E vejam como que Deus prepara as coisas, mas muitas vezes Deus é impedido de fazer algo na tua vida, sabe por quê? Porque você não está pronto. Você deve orar e deve pedir muitas e muitas coisas para Deus, que se Deus lhe desse, você não saberia administrar. Você não estaria pronto para ter. Não adianta. Enquanto Deus não lhe preparar. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está pronto para o que você está orando e pedindo? Será que você está pronto para administrar esse aumento de salário que você tanto busca? Ou essa porta de emprego que você está clamando? Ou esse carro, essa casa? Você está pronto para administrar isso? E é exatamente isso que Deus faz quando Ele nos coloca no deserto. Deus nos prepara, Deus nos forja no deserto. Vejam a história do povo de Deus. Antes deles entrarem numa terra prometida chamada Canaã, Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. E ali Deus moldou o coração deles. Em Deuteronômio a Bíblia diz que Deus falando, eu os deixei no deserto, eu os coloquei no deserto para provar o coração de vocês. E olha, querido, muitas vezes no deserto a nossa fé desfalece. Muitas vezes, em dias difíceis como o deserto traz, o que você faz? A sua fé esmorece. Você desacredita, passa a duvidar de Deus. Será que Deus realmente pode? Será que Deus realmente vai fazer algo na minha vida? O deserto começa a gerar essas tentações que o diabo fez com Jesus. Ei, se tu és o Filho de Deus, transformas essas pedras em pães, e o diabo coloca isso no teu coração. Será que eu sou filho de Deus? Será que realmente eu vou herdar essa vida eterna, as promessas que Deus tem para mim aqui na terra? O diabo começa a me tentar, e aí eu lhe pergunto, querido, se ele lhe prova, ele tenta, o que ele tem ouvido da tua boca? As tuas respostas são como as respostas de Cristo? Ah, pastor Ricardo, mas Cristo é Cristo, né? Cristo respondeu só com a palavra. Cristo, ele é a palavra. Então, para ele é muito mais fácil, amado, você se engana. Porque Jesus, ele veio em forma de homem. E ele padeceu como homem. A Bíblia diz isso em Filipenses capítulo 2, que ele abriu mão da glória que ele tinha. Cristo abriu mão de ser Deus e se fez homem. Então, quando ele padece aqui na terra, você pode olhar assim, uau, Jesus ficou 40 dias, mas é porque ele era Cristo. Não. Jesus era Jesus, um homem, filho de Maria. Esse era Jesus. O problema e a grande diferença de Cristo para nós, é que Cristo se enchia das coisas de Deus. Cristo, quando ele ficou no deserto, ele ficou orando e jejuando. Você, quando fica no deserto, você fica blasfemando. Você, quando fica no deserto, você fica duvidando. Você, quando está no deserto, fica se vitimizando. Ah, é porque há um mundo contra mim, há uma conspiração. Não, Jesus não, querido. Se vocês acompanharem a Bíblia, e eu digo para você, não há exemplo melhor a ser seguido do que Jesus. E é possível ser parecido com ele, igual não. Parecido. Jesus é um homem de oração. A Bíblia vira e mexe e mostra Jesus dando, desculpa o linguajar, mas dando um perdido nos discípulos lá e indo para o monte orar. Toda a oportunidade que ele tinha, ele orava. O problema é que nós, todas as oportunidades que nós temos de orar, nós não oramos. Nós vamos para Netflix, Facebook, Instagram, filme. Essas são as nossas oportunidades. É assim que nós aproveitamos. É por isso que existe essa diferença tremenda. É por isso que Cristo foi Cristo. E é por isso que ele herdou o nome que é acima de todo nome, porque ele foi sábio. Jesus, queridos, ele teve que aprender as leis. Ele teve que aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando ele tinha 12 anos, ele estava no templo discutindo com os sacerdotes acerca da palavra. Por quê? Porque ele lia, ele estudava, ele sabia. Então, amados, a grande pergunta é: o que você tem feito nessas oportunidades que Deus está lhe dando no deserto?
Como você tem agido, trabalhado acerca da palavra? Você tem meditado a palavra? Você tem buscado a palavra? Eu não vou me cansar de falar. Eu sempre digo e sempre vou dizer isso, a minha missão como pastor não é formar religiosos, é formar conhecedores da palavra, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que estudam a palavra, não para ficar saindo falando um monte de besteira, coisa que nem sabe, porque a minha religião não permite, ou porque a minha fé não diz isso. Não, a nossa religião é a palavra de Deus, a nossa fé é Jesus, não o que o tabernáculo pode ou o que não pode. Isso são ideologias humanas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Então, amados, nesses dias, é o Senhor que tem me colocado no aperto, nos lugares difíceis, mas para Ele revelar a glória dele a você, para que você o conheça intimamente, para que você o conheça na sua plenitude. Eu vejo, olha, eu tenho buscado muito isso, eu vejo Deus se revelando, Deus dando dons, revelações, dia a dia, àqueles que têm buscado Ele. Esse é o tempo de buscarmos a Deus, esse é o tempo, não de clamarmos a Deus, também é, mas não só de clamarmos a Deus pelo fim da pandemia. Ei, pega a pandemia e transforme ela numa coisa boa. Pega a quarentena dentro da tua casa, transforme ela numa coisa boa. Não transforme só em bolo de chocolate, não, pastel de chocolate igual tem aqui em casa, que está uma benção. Pensa num povo que está comendo. Mas transforme em coisas espirituais. Administre o seu tempo. Aproveite essa oportunidade que Deus está nos dando de nos colocar quietinho, num cantinho, para conhecer dEle, para buscar as coisas dEle. É para isso. E por isso que Deus nos colocou. Então, queridos, o deserto é um lugar de encontro. E Deus nos abriu essa oportunidade no deserto, no ano de 2020, para nós nos encontrarmos com Ele. E ali, no deserto, quando você for provado, porque o deserto é um lugar de prova, eu lhe pergunto o que vai sair dos teus lábios. Como você vai passar pelo deserto? Como você vai passar pelos dias difíceis? Como você vai passar pelas provações? O deserto, ele prova a nossa fé. Olha o que o diabo disse para Jesus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus. Aqui é a fé de Cristo sendo provada. E muitas vezes o diabo pergunta para você: você é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? E olha, querido, se você não tiver pautado e baseado na palavra, você vai duvidar. Você vai ouvir o que eu já escutei muito. Para ele não há solução. Ele não vai dar certo. Eu não sou digno. Imagina que eu posso fazer isso. É isso que, se você tiver uma fé não pautada na palavra, aliás, se você não ler a palavra, se você não adquirir o conhecimento na palavra, nem fé você vai ter. Porque a própria palavra diz isso, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve, se você não medita na palavra, nem fé você vai ter. E quando você passar por esses dias difíceis que nós estamos passando, como você não vai ter fé, você vai esmorecer, você vai cair. Aí, a pandemia, o Covid-19 parece um monstro. E não estou aqui testando o tamanho do problema, ok? Eu só estou falando aqui que eu creio, essa é a minha fé. E eu acho que todo mundo deve respeitar a fé de cada um. A minha fé diz que perante o meu Deus é nada. É nada. E perante o meu Deus, não pasmem, não fiquem bravos comigo, mas eu louvo a Deus por esse tempo. Louvo a Deus, porque tinha muitas atividades. Hoje eu tenho tempo de ler, tenho tempo de orar mais. Então, eu transformei um problema, para mim, numa grande oportunidade. Então, quando eu vejo a pandemia, eu olho pelos olhos da fé. E eu sei, eu creio, que
que Deus está no controle de tudo isso. Então aproveite isso, porque, queridos, no deserto a nossa fé é provada. No deserto a nossa fé é provada. E eu me pergunto, se Deus provar sua fé hoje, se Deus colocar a tua fé à prova, assim como Ele fez com Abraão, quando Ele pede o filho dele, Isaque, em sacrifício, qual será a tua resposta? Você vai conseguir fazer como Abraão fez, a ponto de pegar o machado para partir o filho no meio? O que vai sair da sua boca? O que sai da tua boca nesses dias? Deus prova a nossa fidelidade. Fidelidade a Ele. Querido, só é fiel a Deus quem tem fé nele. E sabe o que é fidelidade a Deus? É não negar o Senhor. É não trocar a presença de Deus por qualquer coisa. Todas as vezes que você troca uma oportunidade de estar com Deus por algo, qualquer coisa, porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Você está negando a sua fidelidade a Ele. Não estou aqui falando, então você quer que eu fique 24 horas por dia lendo a Bíblia, orando? Não, não é isso. Mas eu quero que você aproveite. Quando você tiver uma oportunidade, entre na presença de Deus. Se mantenha fiel a Ele. Não ao que as pessoas dizem, não ao que os seus amigos dizem, não ao que a mídia está dizendo. Se mantenha fiel ao Senhor. Amado, ser fiel a Deus é ir contra tudo. A Bíblia diz isso, que quem ama o mundo e o que no mundo há torna-se inimigo de Deus. É a palavra que diz isso. A Bíblia diz isso. Então eu não posso mais fazer. Não. Você pode fazer tudo. Você é livre. Mas quando a tua fé for provada, não seja infiel a Deus. Não nega a Deus. Não nega a Deus porque seus amigos acham careta você assistir uma live de um pastor. Não nega a Deus porque as pessoas, o mundo diz que nós precisamos tirar vantagem de tudo. A Bíblia não nos ensina isso. Não nega a Deus quando seus amigos falam, vai, faz isso. Todo mundo está fazendo. O governo rouba também. O presidente rouba, o vereador, o prefeito. É o que todo mundo diz. Se eles fazem ou não, o problema é deles. Nós não podemos negar o nosso Deus. O nosso Deus nos ensina que é errado. Nós não podemos caminhar de acordo com o que os outros falam. Todas as vezes que você vai pela cabeça de alguém, você está negando o que Deus é em tua vida. E o que Ele é na tua vida é muito mais importante. É o que vai lhe dar a vida eterna. Então seguir a esse Deus, ser fiel a esse Deus é, sim, muitas vezes ir contra tudo e todos. Mas fique tranquilo, porque esse Deus que lhe chama para servir, Ele vai te honrar. A fidelidade que você tem com Ele vai trazer honra. Ele vai trazer honra. A Bíblia não mostra, não existe um homem perante a Bíblia inteira que foi fiel ao Senhor e não terminou sua vida bem, e não conquistou aquilo que queria, e não teve uma vida abençoada. Não existe. O próprio Jesus aqui nessa tentação, amados, imagine uma pessoa, imagine você, imagine eu. Primeiro que eu acho que nós não aguentamos nem ficar 40 dias sem comer. Eu acho que não. Agora você imagine, depois de 40 dias sem comer, vem um endemoniado do diabo e ainda fala, ei, transforma essa pedra em pão, você está com fome, come. Jesus falou, não, porque ele foi fiel a Deus. E olha o que ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus está falando, ei, diabo, eu não posso tentar o meu Deus, eu não posso deixar de ser fiel ao meu Deus. É só a Ele que eu adoro, é só a Ele que eu sirvo. Então, meus amados, nós precisamos nos fortalecer nesses dias, nos fortalecer com as coisas de Deus, encher a nossa alma e nosso espírito com as coisas de Deus. Nesse deserto é um lugar onde você deve se preparar para as coisas que virão. E é interessante que depois de ser tentado,
a Bíblia começa a relatar os milagres que Cristo fez. Porque ele saiu numa unção tremenda, saiu debaixo do mover do Espírito. Amado, você quer romper na tua vida, você quer viver dias de glória, dias de alegria, dias de vencedor, passe pelo deserto. Passe por onde você está passando, pelos dias difíceis. Deixa Cristo moldar o teu caráter. Deixa Cristo colocar mais dele dentro de você. Não abaixe a cabeça. Não passe como um derrotado, como um perdedor. E olha o que a religiosidade faz conosco. Tem muitas pessoas que veem o irmão passando por um deserto, começa a apontar, a julgar, também está em pecado, também cometeu isso, também fez aquilo. Não! É Cristo preparando ele para algo maior e melhor. Nós saímos fortalecidos. Cristo saiu na unção. Jesus não havia feito nenhum milagre antes do deserto. Então não adianta você querer pular a etapa. Não adianta você achar que você vai pular essa etapa do deserto, porque você não vai. Porque se você pula etapa, você não vai ser bem sucedido. O deserto vai lhe moldar. Amados, por que Jesus, já que ele veio, né, como muitos pensam, né, Jesus veio santo, assim, veio glorificado, e esquecem que ele veio em forma de homem. Então por que esse Jesus veio assim tão poderoso? Por que ele precisou passar pelo deserto? Por que ele precisou passar e jejuar 40 dias? Se não fosse para ele buscar a sua própria santificação, a sua própria unção, o seu próprio dom. Foi para isso. E é por isso que nós passamos. Imagine Jesus passando pelo deserto para que o Espírito encha a vida dele de unção, de autoridade. Agora imagine a sua vida, você passando pelo deserto, para quê? Para que Deus lhe encha de autoridade, de sabedoria, entendimento, para que quando você chegar lá na frente, você se lembre no que você se tornou, para que você seja uma pessoa humilde, para que você seja uma pessoa que ama, que entende, que compreende as outras pessoas, não para ser um superstar, que Jesus nunca foi, muito pelo contrário. Jesus comia, a Bíblia diz que ele comia com pessoas que a sociedade inteira rejeitava. E esse alguém sou eu, e é você. Nós somos esses pecadores que Jesus todos os dias bate na porta do nosso coração. Ei, deixa eu entrar, eu quero fazer parte da tua vida. Agora, eu estou indo na igreja, então vai ser bênção, não vai dar mais nada errado. Não, amado. Vai dar muita coisa errada. Vai dar. Mas fique tranquilo, porque no final vai dar certo. Mas passe pelo deserto. Não pule essa etapa. Aproveite, aprenda, desfrute desse tempo no deserto. Deixe o Espírito falar ao teu coração. Aquieta a tua alma. Muitas pessoas não escutam a Deus porque tem a alma perturbada, é barulho para tudo quanto é lado. Não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Pastor, mas como é que ouve a voz do Espírito Santo? Ele vem e fala? Não. Aqui, ele traz no seu coração uma impressão, algumas vezes até audível, sim. Mas você precisa entender que é no deserto que ele fala contigo. Porque nesses dias nós precisamos rasgar o coração, aquietar nossa alma, não ficar ouvindo vozes e vozes e vozes e não ouvindo ao Senhor. Queridos, nós somos fortalecidos no deserto. Aproveite essa oportunidade. Eu quero lhe estimular a partir de hoje a fazer um jejum, pelo menos de uma refeição. E esse jejum não é para você mudar o coração de Deus. Queridos, a Bíblia nos ensina a jejuar. A primeira função do jejum é que nós possamos matar a nossa carne, para que nós sejamos sensíveis à voz de Deus. Quando você anula a sua carne, o teu espírito, o seu espírito, ele fica mais sensível a ouvir o Espírito Santo. Então, o jejum é para isso.
Porque a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 5, que a carne luta contra o espírito. Então, se há uma luta, eu preciso fazer com que o meu espírito seja mais forte que a minha carne. E uma das maneiras de matarmos a nossa carne é fazendo jejum, é nos enchendo do Espírito Santo. Então, querido, até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, que você jejue pelo menos uma refeição. Mas pastor, como que funciona? Você pode fazer jejum de horas, você pode fazer jejum de refeições. Por exemplo, você pode fazer um jejum, Senhor, eu vou ficar das 7 da manhã até as 3 da tarde. Eu não quero colocar tempo, tá? Porque cada um sabe a limitação. Se você nunca fez jejum, não faça tempo longo, faça tempo curto, 4 horas, 5 horas. Também não vai fazer de 30 minutos, né? Vou ficar 30 minutos sem comer nada. Aí também não vai. Mas faça um período menor. E durante esse tempo, crie o hábito de pelo menos orar e ler a Bíblia durante algum tempo. Um exemplo, se você fez um jejum de 5 horas, fique pelo menos no mínimo 30 minutos lendo a palavra, orando. Você vai ver, você vai começar a ouvir o Espírito Santo. Não peça nada. Embora a Bíblia também nos mostre jejuns que mudaram o coração de Deus. Havia um povo em Nínive, uma cidade chamada Nínive. Toda a cidade entrou no jejum, porque aquela cidade seria destruída. O rei decretou um jejum, até os animais daquela cidade jejuaram. E Deus não destruiu aquela cidade. Então o jejum muda sim. Mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção primeiro é mudar nós. Então que você nessa semana faça um jejum de algumas horas ou de uma refeição pelo menos. E durante o seu jejum você peça, fala, Senhor, eu preciso ser mais sensível à tua voz, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero tomar as minhas decisões baseadas no que o Senhor quer e não no que eu quero. A pessoa que só anda na carne, as decisões dela são carnais. De repente uma situação que é para ela ter calma, ela explode. Por quê? Porque é carne. Não escuta o Espírito, não alimenta o Espírito. E olha o que Deus está fazendo, lhe dando mais uma oportunidade. O Covid-19 é a maior oportunidade que nós tivemos e estamos tendo nesse ano de encontrar o Senhor. É a maior oportunidade. Então passe a enxergar de uma outra maneira. Algumas células atrás eu falei sobre isso, né? Enxergue com outros olhos as situações. Passe a ver, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o resto será. Então comece a enxergar de outra maneira. O Covid-19 é uma oportunidade para nós nos relacionarmos com Deus, nós meditarmos da palavra de Deus, nós mergulharmos nessa palavra. Isso é muito importante, queridos, que você nessa semana consiga, volta a reforçar, não faça jejum longo se você nunca fez. Não adianta fazer um jejum que você não vai cumprir. Ah, se eu fizer e não cumprir, Deus vai me matar? Não, não vai, porque senão eu já estava morto. Eu já deixei de cumprir o jejum, eu não aguentei. Já fiz voto de tolo, a Bíblia fala isso. Quando você faz um voto e não consegue cumprir, é um voto de tolo. Eu já fiz. Hoje não faço mais, porque eu já entendi a minha limitação. Vou dando um passinho mais avançado de cada vez. Então, que você comece com sabedoria. Não adianta falar, vou fazer um jejum de 12 horas. Não. Se você não consegue ficar nem meia hora sem comer, o dia inteiro mastigando. Não adianta. Amém? Mas eu creio que nesses dias o Senhor irá se revelar a nós. Amados, que vocês entendam que o deserto é um lugar onde nós encontramos o Senhor. É um lugar que Ele preparou. A Bíblia disse, está dizendo para nós hoje, o Espírito levou Jesus até o deserto. Então Deus está nos colocando nessa situação. Deus, Ele está te levando ao deserto para encontrar comigo.
para que você o encontre. E pode ter certeza, pode buscar, porque nesses dias você vai encontrar o Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com seu amor. Faça resplandecer o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor seja sobre toda a tua casa, sobre tua vida, sobre tudo que é teu. Que você viva nesses dias, nesses próximos 7 dias, algo que você nunca viveu na presença do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus os abençoe, queridos. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Amém.